Fala galera, e Overdose chegou na Prime Video. E antes de começar a crítica, galera, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda, porque vamos falar real, não custa nada, dá o like, que ajuda demais aqui o canal da Take. E também assim, ó, se tá conhecendo agora o canal, seja muito bem-vindo, porque aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Ou seja, já curte o vídeo, já assina o canal, pra não perder absolutamente nada. Galera, bora lá, porque assim, ó, não tem vinheta, não tem inserção de imagem, não tem a trilha, uma grande conversa aberta que a gente vai ter a partir de agora. Cara, eu gosto muito, mas muito, de filmes policiais que, inclusive, vão muito, né, para esse caminho aqui do combate, seja narcotráfico, crime organizado e tudo mais, assim. E aqui no Overdose, eu acho que ele consegue ter dois momentos, assim. Um muito positivo, cara, e um meio complicado, assim, basicamente na maneira como está sendo contada a trama. Eu acho que o filme, ali, nessas 2 horas de duração que ele tem, a gente consegue dividir, esquecer os atos, né, o primeiro, segundo, terceiro ato e tudo mais, e a gente dividiu o filme principalmente na primeira hora e na segunda hora, assim. E a primeira hora, querendo ou não, que é a grande apresentação que tem dos personagens, por ter muitos e muitos núcleos que tem que acontecer ali, por quê? Pô, a gente, isso é um grande mérito do filme, assim, tá? De conseguir colocar a complexidade que é, principalmente na questão policial, de como é que vai funcionar uma grande operação para fazer essa apreensão ali das drogas, né? E a quantidade de pessoas de cidades diferentes, inclusive de países diferentes, que acabam envolvidos em toda essa operação, porque é realmente algo extremamente complexo para que aconteça. Então a primeira hora do filme, ela consegue muito bem ir mostrando isso pra gente realmente de uma operação policial real, mas ao mesmo tempo esse desenvolvimento todo dos personagens, ele é um ritmo muito mais lento, assim. E ele tem um problema, assim, que bate nessa primeira hora, tá? Ele não consegue, além de não conseguir colocar esse ritmo, assim, deixar uma maneira mais coesa de como ir relacionando todos esses núcleos ali para depois a gente sabe que eles vão convergir. E é exatamente o que acontece, né, na segunda hora do filme. E a segunda hora do filme, ele começa a aparecer de vez em quando, em alguns momentos, de ser um filme completamente diferente, assim. Porque o ritmo, ele entra, inclusive na ação ele entra, mas como a gente tem ação na primeira parte do filme também, então não é só por causa da ação, mas tá muito na maneira como que essa ação está sendo representada de diferente do primeiro ato do filme, assim, da primeira hora do filme. Então esses elementos todos me causou uma grande estranheza, assim, porque a primeira hora ela parecia muito que é por um sentido de como contar essa trama, e na segunda hora não, parece que eles são filmes desconexos, né? E esse que é o meu principal problema em relação aqui ao Overdose. Mas ao mesmo tempo, cara, por adorar muito esse tipo de filme, eu acho que toda essa complexidade que eles conseguem colocar mais claro para o espectador para montar essa operação policial é realmente esse grande acerto do filme. Eu gosto muito do Eduardo, tá? É bizarro falar isso, né? Porque o Eduardo, cara, por ser o grande vilão do filme, a gente entende muito bem todas as ligações que ele vai tendo que fazer e as escolhas claras já que ele já sabe que tem que fazer, porque ele já fez essas escolhas para se tornar essa pessoa que ele é. Isso a gente percebe muito quando ele tá na casa lá né, dos moradores lá, que eles acabam tendo que se acolher e tudo mais por causa do mau tempo, né, para também conseguir naquele momento lá ter uma pausa por causa de tudo que estava acontecendo lá em relação à polícia, por causa do Said e tudo mais, da morte, por causa da overdose em si e tudo mais. Aqui, quando ele está conversando com a criança, a gente entende muito bem que todas as escolhas que ele tinha que fazer para se tornar essa pessoa que ele é, ele já fez e fez muito no passado. E desde lá de trás, ele já tinha entendido tudo, como que o mundo funcionava. E principalmente esse mundo que ele está inserido, como que esse mundo que ele está inserido funcionava, assim. E tudo que vai acontecendo com ele no filme, cara, é algo realmente totalmente condizente com alguém que é, sim, subalterno a outro, ao seu chefe, mas que tem esse grande potencial de liderança. Esse grande potencial de, em qualquer maneira que ele olhe ao redor, as pessoas já vão baixar sua cabeça, porque já vão realmente cumprir exatamente o que ele está pedindo ali. E ele é mau. Ele é muito mau. O que ele faz com o Reinal lá no filme, né? Principalmente na consequência toda ali, de arrancar as orelhas, de cortar a língua, é realmente algo punitivo, como a gente já entendeu que aquele personagem é capaz de fazer. E a ligação entre os dois, pô, da retirada lá da prisão, quanto tá tudo muito mais tranquilo da parte do Eduardo, e o quanto que a gente vai entendendo durante toda a operação do lado deles também do narcotráfico,
para conseguir fazer, né, a entrega de todo o produto, o quanto que a ligação dos dois ali também é importante para que a gente consiga ver todos esses lados ali. Pô, de alguém que não quer saber, que escolhe realmente esse caminho e vai através desse caminho com o Eduardo, e o Reinaldo ao contrário, né? Alguém que cansou de tudo isso, alguém que quer recomeçar a sua vida, só que ao mesmo tempo não tem como sair desse meio, porque esse meio já o consome. Então essas partes do filme, cara, elas são extremamente, muito bem representadas, assim. A Sarah, por exemplo, que é a maior protagonista, digamos, desse lado policial de todo o filme, ela também tem muitas dores ali, e daí, cara, não tem como não lembrar, tá? No meu caso, assim, das referências todas que eu tenho em relação ao Michael Mann e todos os filmes que o Michael Mann fez desse gênero, e o quanto, cara, que ele consegue colocar uma maneira de contar a trama que sempre vai ser algo, assim, muito mais visceral, e esse visceral é algo que eu vejo, assim, ó, muitos diretores em outras produções, não importa qual lugar do mundo, tentando buscar também, porque é algo que é um divisor, né? O que o Michael Mann consegue fazer nessa parte visceral, quanto policial, quanto combate de rua, é completamente diferente do que outros diretores almejam, tentam, mas obviamente não conseguem chegar a pleno como o Michael Mann consegue colocar. E isso aparece também nessa questão da policial, porque eu comecei a me lembrar de detalhes quando ela começa a expor coisas da vida dela, né, pessoal, e começa a colocar, inclusive, aquele relacionamento ali com outro policial, também em relação ao personagem do Al Pacino lá do Fogo Contra Fogo, do quanto que a sua vida pessoal, ela é inexistente, praticamente, assim. Ela tinha, só que ele não tinha nenhum tipo de entrega, porque a entrega dele tá totalmente, né, no que ele fazia, porque a única coisa que ele sabia fazer, que era caçar bandidos e tudo mais, mas na sua vida pessoal ele era um completo desastre, ele já estava perdendo seu terceiro casamento e tudo mais, porque ele não tinha uma capacidade de ter uma vida cotidiana normal. E eu vejo alguns aspectos assim na Sarah, ao mesmo tempo que não é tão aprofundado assim. Só que esses aspectos também fazem um diferencial no filme para que a gente consiga entender muito bem, pô, o quanto que aquela personagem ali, ela também deixa de viver muitas coisas da vida dela por causa dessa profissão que ela escolheu, e é o que ela quer e o que ela, talvez a única coisa que ela sabe fazer também. Mas é que essas coisas vão consumindo a personagem também, assim. Então são elementos muito importantes, assim. E os aspectos da ação, cara, pô, eu consigo dividir, assim, muito da primeira hora para a segunda hora, assim. Quanto que a ação, ela flui na segunda hora do filme e quanto que ela parece meio travada, assim, no primeiro momento, assim. Quanto que isso é diferente, porque não sei se é a diferença porque tava tudo indo muito mais pro clímax do filme, que tudo isso aumenta e eles conseguem colocar essa escala funcionando muito melhor, assim. Mas que a ação ela é muito mais fluida na segunda hora do filme, e eu gosto demais da segunda hora do filme por todos esses quesitos ali, e um deles é sim a ação que é muito bem feita, ela diverge muito assim do que acontece na primeira hora. Mas galera, pô, pra quem gosta de filme policial, é uma baita pedida, né? E ele vale muito a pena também para que a gente consiga entender, cara, o que passa a essas pessoas todas que precisam combater algo e o quanto que entre departamentos, entre países, tudo mais, precisa ter essa relação, precisa ter esse entendimento ali, por ser algo tão complexo para que tente ser impedido que aconteça uma proliferação ainda maior, toda a questão do narcotráfico e afins. Galera, coloque nos comentários o que acharam da overdose. Não esqueçam sempre de dar aquela mega ajuda que é muito importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui.